Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo a essa aula que fala sobre os combinados do amor. Sim, uma jornada de transformação da neuroclareza. Eu sou a Vanessa Manfio, mentora, e eu tenho certeza que se você colocar em prática essa consciência, essa percepção de novos pontos de vista e reflexão a respeito do teu eu mais maduro, mais sábio, você vai viver um amor com maior equilíbrio. E a aula de hoje, ela está falando sobre que o 12 de junho, que o mês dos enamorados revela sobre você. Porque, sim, muitas pessoas se bloqueiam, paralisam, ficam lá descontentes, fingindo que nada está acontecendo, e isso só revela a frustração, a fragilidade, aquela nostalgia de viver algo que não está preparada. Sabe por quê? Porque o amor mais importante da sua vida não é aquele que chega até você, é aquele que encontra morada dentro de você e transforma tudo que toca. E você que está vendo essa aula, quer partilhar com o parceiro, quer dizer para ele, olha, acho que a gente precisa ver junto. Eu tenho nomes de personagens mulheres aqui, mas nada impede do homem se colocar naquele lugar e ver que ele está queimando todas as possibilidades, que ele está apontando as falhas dos outros antes de querer construir o seu acerto. E eu quero deixar bem claro que aqui tudo que a gente está moldando, ele não significa que o amor nasce da falta. O amor, ele nasce da plenitude. Quem sabe que é amado por Deus, olha só, não precisa implorar amor dos outros, recebe para poder transbordar. E aí, quando a gente fala sobre Deus, a gente fala sobre um relacionamento de intimidade, a gente fala sobre quando você reconhece teus dons, teus talentos, tuas falhas, vulnerabilidades, também as suas habilidades. E você não precisa encontrar alguém para ser perfeito. E você não precisa ficar dizendo, ó, eu fiz assim, ó, eu sou sábio, eu isso, eu aquilo. Cara, mas não é mil maravilhas, ninguém é. Mas vai vivendo as fases, vai vivendo o primeiro, sabe aquela criança? Ela fica a todo tempo deitadinha, cuidando. Daí a pouco ela aprende a se virar. Daí a pouco ela começa a se divertir com aquilo ali, confiar um pouquinho mais. Daí ela começa a gatinhar. Então não é que tu acha assim, que do dia para noite tu tem que confiar, tem que saber como é que tu é. Pensa se tu estivesse vivendo a primeira relação. Porque tu quer botar toda aquela bagagem de expectativa, frustração, peso, em uma relação que está começando agora. Está começando a aprender para onde pode ir. Então, a criança, quando ela está gatinhando, ela ganha coragem, daqui a pouco ela quer ficar em pé. E por que não conhecer uma pessoa assim, com essa mesma calma, sabedoria, alegria, confiança, esperança? E aí tu vê, mas é que eu já sofri. Aí sim, você já sofreu. Essa é a verdade. Você não é mais aquela menininha de 13, 14 anos, sonhadora, maravilha, porque eu não ia estar dando essa aula para uma jovenzinha. Eu estou dando essa aula para pessoas maduras, pessoas que querem abrir mão das suas feridas, das suas chagas. E não tem um namoro agora? Maravilha! Não é sobre namoro, é sobre relacionamento. Ainda não é um namoro. Como que tu vai construir isso? Ou então, ano que vem, vai passar pela mesma situação de novo, quando chegar o 12 de junho? E você vai pensar, agora, mas faz tempo, gente, quando a gente fala sobre namorar, a gente fala sobre cuidar daquele amor, do amor que tu sente, para que ele prospere, para que ele viva, né? Porque quando a gente fala sobre ter alguém, a gente não está querendo viver um namoro, a gente quer viver um relacionamento, algo de alto valor, de longa validade. Não agora, não na frente, como que tu te vê? Vai ser aquela que vai contar a historinha de, todo mundo me enganou, me iludiu, não deu certo. Ou tu vai ser aquela que vai dizer, eu não desisti. E por isso que a gente está aqui. Porque tem ajustezinhos que tu vai ver que tu não vai mais precisar fazer o tempo todo. Quando a gente encontra pessoas que a gente pode fazer combinadas. E daí não é, mas combinou comigo e não cumpriu. Cara, se não cumpriu com você, tu também não cumpre com ele. E é isso, é entender quem é a pessoa que tá ali. Se tu quer ou tu não quer essa pessoa. Se não é essa pessoa, vai ser a próxima. E isso é maturidade, e não ficar, porque não existe mais homem de valor, porque as mulheres não querem mais nada com nada. Então, quando tu vai olhar, tu vai entender que a pessoa comunica os sentimentos,
Ela sabe estabelecer os limites com mansidão, ou é isso que eu já te falei que eu não quero. Porque os relacionamentos, eles começam através de pessoas melhores. E talvez você ainda não seja essa pessoa. Eu não sei em que momento você está olhando essa aula, se você está vivendo uma relação fantástica, se você está vivendo a dor da separação, se você está se sentindo perdida, porque eu não sei nem mais como é, eu fiquei viúva, meu Deus do céu, esse mundo está perdido. Cara, o mundo, ele é mais de nós mesmos. Então, se tu quer que o mundo melhore, você precisa melhorar. Tem tanta relação linda, bonita, equilibrada para a gente se espelhar, mas o que será que aquelas pessoas viveram? Não é sorte, nem azar, nem dedo podre. Isso é historinha que é fácil da gente contar e repetir, e dizer, e brincar e chacotar para a coisa mais importante da nossa vida. E tu acha que Deus te fez para você não ser amada, para você ser rejeitada? Ele te colocou no mundo para você ser não um par, e sim uma só alma. Não. Só que ele também entende. Talvez essa não tenha sido a tua prioridade até agora. E você que quer tanto ser prioridade na vida de alguém, você tem colocado isso como prioridade na tua vida? Não, não tenho nem tempo para isso. Eu estou enchendo minha agenda com outras coisas. Eu saio com as amigas, eu estudo, eu farreio, eu festeio, eu viajo. Então, tu acha que alguém que vai te amar, zelar por ti, ele vai chegar num lugar onde a pessoa nem é prioridade para ela viver isso? Ah, não, né? E aí, agora, nesses curtos minutinhos, você já viu. Tem coisas sim aí que podem ser mudadas, mesmo ainda não sendo vivendo esse relacionamento. Esse amor que tanto vai transbordar nos seus dias. Eu quero que você entenda que tudo que a gente está falando aqui é algo que talvez você nunca tenha vivido como experiência, ou você vai ver, meu Deus do céu, ela está cantando a minha vida. Como é tudo assim dos outros? Talvez a tua história seja igualzinha à minha, da fulana, da ciclana, da Gabriela, da Maria, da Marta, da Ju, do Frederico. E aí, se a gente sentasse num bate-papo, tu acha que essas pessoas feridas, elas iam querer que você vivesse o amor ou que desistisse? Para, um minutinho. A pessoa ferida, ela diz o que para você? Vai firme, que vai dar certo, ou ela diz, pula logo fora que você não vai conseguir. Ninguém consegue, desiste logo. Hã? A ferida fala o quê? Como que é? Desistir. Ah, e você quer ser quem? Você quer ser aquela pessoa que machuca os outros, que rouba a intenção do outro, ou você quer ser aquela que constrói um amor verdadeiro? E constrói. E aí, tá. Então, assim, ó, se você tá namorando, tá casada, tá solteira, se você é a viúva da vez, se você ainda não se encorajou a tentar, eu quero que tu entenda que o amor, ele tá presente em vários cenários. Tem o amor conjugal, o amor familiar, o amor pelos amigos, o amor por Deus, o amor próprio. E não existe outra possibilidade se você não se amar primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e aí você entender qual é o teu papel em tudo isso, tá? Para de dizer quando vou fazer por mim, quando que eu vou ter, quando vou receber, quando vai chegar a minha vez, e vamos construir essa vez. Então, agora eu quero falar com você que, olha só, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Tudo aquilo que Deus ama, Ele quer bênção infinita, Ele quer que se multiplique na vida da pessoa. Agora, se você está gastando mais tempo com pessimismo, tu também está multiplicando os problemas, o pessimismo, achando que a pessoa vai vir, vai tirar tudo, vai lograr, vai te abandonar, vai ter outra família. Porque são historinhas que às vezes a tua mente tem ali, os quadros mentais que você pintou a respeito do amor, eles são, assim, ó, de drama, de novela das nove. A partir de hoje, eu quero que quando você fale sobre relacionamento, você lembre-se do que você merece viver, da pessoa que você é, do equilíbrio que você carrega. Se você tem as neuras e as chatices muito fortes, começa a abrir mão dela. Começa a pensar essa tua necessidade de organização e limpeza. Tudo tem que estar na hora que tu quer, como tu quer. Planeja tudo na tua mente, não fala para ninguém, o outro tem que adivinhar. É legal conviver com pessoas assim?
Então, já começa a mudar. Começa a sentar de manhã, tomar um café, falar sério. Como que vai ser teu dia? O que tu tá planejando? O que tu tá pensando? A pessoa não tá ali ainda, mas a energia que tu vai estabelecer, tu vai entender se ela é uma boa pessoa para conviver contigo ou não. Na verdade, se tu é uma boa pessoa para conviver com ela ou não. Como que vai chegar na mesa, sempre correndo, sempre reclamando, que não tem tempo para nada, que a louça ficou na pia? Ou tu vai chegar com carinho? Sabe que eu tenho até um creme que eu fiz para os meus pés, que às vezes a gente esquece. E aí chegou um dia que eu pensei assim, não, peraí, se eu fosse fazer esse creme para alguém, se a pessoa, né, tivesse que cuidar de alguém, eu ia lembrar essa pessoa com amor. Ó, já tomou outro remédio, já usou teu creme? Botei lá, creme para os pés do meu amor. Quem é meu amor? Eu. Então, eu comecei a usar, porque eu estava assim, com o pé faltando hidratação. Agora, o creme sempre teve, o que que faltava? O recadinho, a coisa que ela tem. Olha só, é ou não é? E aí tu olha, parece que é uma brincadeira, mas faz total diferença. Tu olha, meu amor, peraí, eu dou risada, eu vou lá e passo. Assim é o banho das pérolas. Quando eu ia tomar meu banho, eu tinha um banho para limpar da alma. E daí eu começava a me limpar e dizer assim, as minhas células são saudáveis, transformadoras, regeneradas, só multiplica a bênção, o amor, o equilíbrio. A minha pele é sedosa, os meus olhos enxergam bem, os meus dentes, o meu sorriso, ele transforma o amor que eu tenho por dentro, a vitalidade. Todo o corpo foi se curando com o fluxo da intensidade da minha mente. Porque se eu digo o tempo todo que eu estou bem, que eu estou saudável, que eu estou restaurada, regenerada, chance disso acontecer. Então, a partir de hoje, tu tem que profetizar sobre todas as áreas da sua vida. Tem que se tornar, assim, uma pessoa mais agradável. Ah, mas ele, não sou só eu tenho filhos. Ai, o cenário é caótico, não é agradável, não gosto da minha casa, tem reforma, não posso nem pensar que alguém ia estar aqui. Cara, se Jesus batesse na tua porta hoje, tu ia deixar ele entrar? Tu ia dizer, não, volta amanhã, volta outra hora. Não, a casa tá suja, desorganizada, eu não tô bem. Tu ia receber, ia agradecer? Seja bem sincero. Se Jesus chega e bate agora, tá? Tu ia convidar ele para assistir essa aula e dizer, ó, aqui que eu tô aprendendo sobre ti? Ou ia dizer, não, não é bem-vindo aqui. Não, quem sou eu para receber Jesus na minha casa? Meu Deus do céu, olha a bagunça, olha a sujeira. A gente conhece essa história, a história de Marta. Então, Marta, muitas das vezes, ela queria ser amiga de Jesus, ela queria se inspirar nele, ela admirava ele, mas ela não conseguia, por causa dos vícios que ela tinha. As rigidez que ela provocava nas relações, na coisa que tinha que ser como ela queria. E aí, eu vou te dizer assim, ó, é o humano que decepciona, é o humano que agride, é o humano que transforma amor. Não é o comportamento de Jesus, não é o que ele nos ensinou, tá? E eu tenho certeza que em Deus tu tem permissão para curar todas as tuas feridas, todas as tuas chagas, todas. Só que você precisa saber se realmente é o que tu quer largar essas moletas, esse adoecimento, esses problemas todos e fazer a tua parte, que é moldar os teus costumes, mudar a tua história, fazer a diferença. Então, eu quero que você pegue uma folha de papel e que você faça o teste, né? Eu já comentei na outra aula, mas de novo, percebe quais são as três coisas que hoje você escolhe agradecer. Depois você vai colocar 5 coisas que o amor já te proporcionou. Cara, você está agradecendo coisas boas ou coisas ruins? Você está agradecendo ou você está lembrando dores? Isso te responde muita coisa. E aí você vai colocar lá bênçãos, ressentimentos, expectativas, feridas, porque assim, você escolhe carregar isso aí, você escolhe construir esse tipo de percepção, ou você entende que, não, eu posso fazer a diferença, eu posso viver uma aula aqui que eu vou pôr em prática. Não me fala de fazer o exercício, eu não vou só botar no papel, eu vou viver. Então, assim, para algumas pessoas, essa época é de alegria,
outras é de saudade, outras é de frustração. E essa data, ela revela tudo que está depositado aí dentro. E às vezes a gente não sabe por quê. Ah, pois é. O que que adianta querer ir lá visitar fulano, mas ela tá sempre com o marido dela para baixo para cima? Nem tem tempo pra gente. Cara, talvez é isso que tu queria estar vivendo e não tá vivendo. Então, assim, percebe o como tu te sente quando o outro tá feliz, quando o outro tá vivendo em equilíbrio. Isso te incomoda ou isso te deixa alegre? Isso faz com que você, uau, olha lá, ela conseguiu, eu também posso. Então, se tu pensar, vou te dar o exemplo de Marta, nossa primeira personagem. Ela é casada, passou semanas esperando receber flores. Olha só. Esperava surpresa, esperava uma mensagem. No dia dos namorados chegou, nada aconteceu. A dor da ausência do presente, da insuficiência. A dor teve significado para tudo aquilo que ela atribuiu como na expectativa dela. E dela entendeu o quê? Não sou importante, não sou vista, não sou amada, não sou prioridade. Será que a falta do presente foi que diminuiu o valor dela? Será que era a falta do dinheiro? Ou apenas revela a expectativa silenciosa que não foi comunicada? Ah, mas eu pedi presente, mesmo assim eu não ganhei. Mas eu ganhei por quê? Porque talvez o teu equilíbrio emocional cognitivo ainda não esteja a ponto de conseguir construir uma relação que diga, olha, eu gosto de ser lembrada, eu gosto de escutar que sou amada, eu gosto de ser surpreendida, isso para mim importa. Agora, se o outro não te surpreendeu, cabe a você entender o porquê que você está ali, o que que ele faz que você ainda ama, o que que acontece que você permanece. A Gabriela é a nossa outra personagem. Ela tá solteira. Ela abre as redes sociais, vê jantares, flores, viagens, declarações e começa a sentir que ficou para trás. Mas a pergunta é: ela sente falta de um relacionamento todos os dias ou só nessa época? Ela sente falta do pertencimento. Relacionamento não é prêmio, não é troféu. Relacionamento não é certificado de valor. Não é, ai, eu tenho um namorado que me dá um anel, tenho um namorado que me dá uma viagem, um carro. Ele vai postar fotos comigo, ele vai curtir tudo que eu posto. Não. O que define o teu valor? O que define sentir-se amado ou não? Querer ou não ter um parceiro? E aqui eu não estou dizendo que todo mundo tem que namorar e tem que ter um parceiro. Tem pessoas que querem ter um voo solo. Mas isso tá legal, isso tá te trazendo plenitude, isso traz tudo que tu quer para o hoje, para amanhã e para depois. É sobre isso. É sobre refletir e entender, não, eu quero ficar sozinha o resto da vida, eu tô bem assim. Sério? Isso é real? Que vai manifestar o amor em outros lugares. E aí tem a Maria. A Maria tá com a cadeira dela vazia. Sabe por quê? Existem dores que não nascem da ausência do amor, nascem da saudade dele. Olha só. Vou trazer um exemplo aqui. A Maria é viúva. Durante anos ela comemorou essa data. Ela foi feliz no casamento, no relacionamento. E hoje ela não tem essa pessoa amada ali do lado dela. Eu não sei qual é o motivo, não sei qual é a idade da Maria, se ela já viveu uma vida toda, ou se viveu só a metade, se ela queria mais. Quando é bom, a gente não quer abrir mão. E aí, as fotos permanecem, as memórias, às vezes filhos, às vezes parentes. Então, as histórias permanecem. E no dia dos namorados, em todos os outros dias, vem as lágrimas da saudade. E a saudade, ela não tem cheiro, ela não tem cor, mas ela tem muito amor ali guardado pelo passado. E ela viveu isso, tomara que nesse cenário, muito feliz. Mas tem aquelas Marias que viveram amor, ficaram viúvas e ainda estão apegadas à dor, ao trauma, a tudo aquilo que não foi legal. E eu quero te dizer que, independente da situação, tem um momento que a gente precisa honrar tudo aquilo que passou, agradecer os aprendizados e querer também, na hora certa, reconstruir a vida. E aquela que foi infeliz, ela tem muito medo de conquistar alguém igual. Sabe quando isso acontece? Quando ela permanece igual. Quando ela não se curou, quando ela não se tornou sua melhor versão. E aquela que foi muito feliz, ela tem muito medo de não conhecer um homem que nem aquele. E aí eu quero te dizer, sinceramente, que tu não precisa um homem que nem aquele.
Você precisa é, evoluir a ponto de hoje ser uma nova mulher e não buscar comparações, buscar algo que faça sentido hoje. E talvez ele não vai ser tão bom quanto o primeiro, mas ele vai ser bom diferente. Ele vai ser um bom que vai te trazer amor, conforto, segurança, calor, que vai respeitar o teu passado e, e todo aquele lugar que foi ocupado também ocupado. Como se o rei ele tem que ter um sucessor. E assim é a tua jornada de rainha. Você merece um companheiro, mas na hora certa. Não acelera os processos. Mas também gasta muito. Meu Deus do céu, quando um dia eu vou dançar de novo, eu não vou mais poder jogar cartas, eu não vou mais poder fazer uma viagem. Tem gente que fica limitado àquela felicidade que, por algum motivo, ela se foi cedo demais. Ou então fica limitado às histórias de dor, de violência, de coisas que, se você escolher mudar, não vão mais ser presentes na tua próxima tentativa ou próxima. Porque tu não pode estar indisposta, né? Para tentar, para viver, você precisa ser grata. E o meu convite hoje é para que você faça uma carta de gratidão para as experiências que você viveu. Não é se deu certo, se deu errado, mas do que você aprendeu com aquilo ali. Diga para a pessoa que você liberta ela, que você consegue reconhecer que teve amor, sim, mediante aquilo que tu reconhecia que era amor. Talvez você vai conseguir, a partir de agora, virar a página e entender. Ah, não quero deixar de falar aqui da próxima. próxima Tá valendo. eu não quero deixar de falar aqui da próxima mulher que vai estar na aula. A gente vai ainda vivenciar dentro do mês de junho e também fala sobre a negociação. Sim. Há mulheres cansadas de sofrer e há mulheres cansadas de decidir se continuam sofrendo. Gente, essa aula também é imperdível, então já deixo um spoiler aqui para você. Já deixei os exercícios e eu quero muito que você venha conhecer a Cleusa. Cleusa, aquela que está numa relação, que não existe agressão, mas também não existe conexão, que não existe admiração, mas também não existe presença. Ela acorda todos os dias se perguntando, eu continuo, eu vou embora, eu fico, ai, mas e se ele fizer alguma coisa? Ai, mas e ele não faz nada de errado, por que eu carrego isso? Então, venham comigo para a próxima aula, esteja aqui para ver, colocar em prática e entender. E talvez você vai esclarecer até aquilo que a irmã vive, que a mãe viveu, que a vizinha está vivendo, porque tu vai poder entender que pessoas felizes não sentem culpa, elas acolhem. E eu quero muito que você deixe um comentário aqui de como foi essa aula, de como que você percebe os teus padrões, a dependência, o medo, os costumes, dos piores medos, da culpa, tá? E aí, importantíssimo demais que você compartilhe no nosso grupo como foi ver essa aula, como foi fazer o exercício. A gente já tem um PDF de exercício lá, que você pode seguir refletindo com ele também. E eu quero te dizer uma coisa, fica aí na expectativa, arremanga as tuas mangas. Sabe por quê? Porque a expectativa, ela fere. Ela é uma dívida que o outro nem sabe que tem, gente. Expectativa. É uma expectativa. O que é expectativa? É uma dívida que nem sabe. Cara, para de cobrar conta daquele que tu nem conheceu ainda, né? Próximo, nem sabe ainda que tu já tá com a conta pronta, sabe? No restaurante, tu chega lá e cara água, assim. Não faça, não seja essa pessoa. Quem aí vai botar um espelho na cozinha, na frente do café da manhã, vai levar esse espelho para passear. Acho que vai ser incrível
esse teste, essa experiência. Passei com o espelho, bota ele na cadeira, bota ele junto para olhar o filme, fica olhando para ele, não deixa ele do ladinho, que vai que ele dorme, né? E ai, gente, essa é a neuroclareza, a inteligência da transformação. Ela é prática, ela é extraordinariamente transformadora. E eu sou a Vanessa Manfio, e nessa jornada, todos os dias, eu encontro verdadeiros milagres que você gerou. Sabe por quê? Porque aquilo que tu fica esperando que Deus faça no teu lugar, já sabe, aqui na Neuroclareza, Deus é incapaz de fazer apenas a tua parte. Ele já tem planos incríveis, propósitos para você, e eu tenho certeza que se você levantar e fazer, fizer por você, você vai poder ser muito mais feliz. Gente, Marta, Gabriela, Cleusa, Maria, todas as expectativas, muitas versões, e na próxima aula nós nos encontramos aqui. Quem veio no ao vivo, continua aqui comigo, e aquele que está olhando gravado, beijo e até a próxima! Que maravilha poder participar de um momento assim. Dizzy, quer contar para nós como que foi a aula de hoje para você? Bem curtinho aí, um minutinho, dois, trazendo para nós essa percepção. Eu até fiquei meio tonta aqui, porque me vi um pouco em cada uma eu não digo, mas em vários momentos já, em vários namoradinhos, desde adolescência até juventude, adulta depois, e não é fácil, né? Porque relacionamento é troca, é vivência, é construção diária, não é tudo sempre flores e também não é sempre tudo ruim. Só que a gente não pode se acomodar, né? Que nem a Cleusa não sabia se vai, se fica, acaba, né, se acomodando, e a Maria, que foi uma viúva feliz, fica lembrando das coisas boas que viveu, né? E isso eu tenho comigo, porque assim, ó, não, acho que eu não tive nenhum relacionamento assim que eu possa dizer, ai, foi ruim, não valeu a pena. Teve momentos bons e nem tão bons em todos. Mas eu sempre Vai fica ter, uma. Oi? vai seguir tendo, bom ou não tão bom, vai seguir tendo. O amor não é mil maravilhas, Claro, né? e aí, esses dias nós falando desse assunto também de sogra, né? Daí tudo, né? Que só Deus me hoje de manhã na academia ainda, as gurias, e a sogra, não sei o quê. Tem uma amiga nossa que não fecha muito, se dá bem com a sogra, mas não fecha as ideias. Daí eu disse, esse problema eu nunca tive, eu sempre me dei bem com todas as minhas sogras, e as minhas ex-sogras são amigas até hoje, a maioria, né? Então, assim, eu acho que sempre vale a pena tentar, sempre vale a pena a gente estar aberta, né, aos relacionamentos, e se não tiver legal, a gente tem que encerrar ciclos e ficar na lembrança de coisas boas que a gente viveu. E é isso, né? São relacionamentos que vão e que vêm. Olha, é quase uma poesia. E exatamente sobre isso. Então, é edificar o amor que sustenta a vida, porque o amor ele não é um acontecimento, ele é uma construção. E fica aqui o nosso convite, então, para que essa jornada do combinar do amor, ela permaneça todos os dias, não só de junho. Ela seja algo que tu pense, opa, tô de novo rateando aqui, peraí, que eu vou virar a chavezinha e eu vou buscar alinhar o meu pensamento com aquilo que eu quero, que eu desejo viver. O amor mais bonito não é aquele que chega para te completar, é aquele que encontra uma mulher inteira, consciente do seu valor e escolhe caminhar ao lado dela. Então, essa versão, ela é exatamente a essência que nós precisamos construir entre a Marta, a Maria, a Cleusa, a Gabriela e todas as outras que não vão desistir de amar. Elas não são só personagens, e vocês vão entender que em meio a essa jornada pode sim se tornar realidade nos seus dias. Bora lá, gente! Até a próxima! Até.